Meus caros irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Hoje gostaria de refletir com vocês sobre o bem, a virtude do bem. O bem é difusivo, ele não é propriedade de religião nenhuma, nem mesmo do cristianismo. O bem é a própria essência de Deus, é a expressão da sua misericórdia, do seu amor e da sua divina providência. Se nós olharmos para a quantidade de seres humanos na Terra que praticaram o bem, incluindo os santos de modo especial, nós veremos que o bem não depende da corrente religiosa que a pessoa pratica. É um sentimento, é um estímulo, é uma disposição para o outro que é inerente ao próprio ser humano. Nós não somos de todo pessoas do mal, nós não somos de todo pessoas congraçadas com o mal. Existe em nós uma particularidade criada pelo próprio Deus, que é justamente o nosso lado deífico, que é o nosso lado portador de Deus. Nós não somos só pecado, nós somos graça e luz. Nós não somos apenas pessoas manchadas pelo pecado original, nós temos o alvejante do batismo. Nós somos o tabernáculo do próprio Deus pela Eucaristia, que é o holocausto contínuo de Jesus dentro de nós. Ele se imola e nos faz hóstias vivas. Mas este bem, ele não é católico, evangélico, espírito, budista. Ele é a essência de Deus no mundo. É aquilo que nos arrasta para a prática do amor, nos sugere atitudes do amor, que acalma, que abranda as nossas grandes agitações internas, que nos ajuda a perdoar. Sim, o bem nos ajuda a perdoar, nos ajuda a entender a fraqueza e a limitação, até onde o outro pôde ir comigo. O bem nos faz relativizar as falhas da humanidade do outro, porque ele dá um suporte de compreensão a você, que você se torna uma pessoa, digamos assim, cheia de méritos para entender a vida. O bem é uma cátedra, onde você se senta para avaliar a vida, e você se torna como que estimulante deste bem na vida dos outros. Então o bem somos nós, o bem está em nós, radicado em nós, e é produzido pelo nosso espírito, a partir do momento que nós nos deixamos preencher por ele. O bem é um convite para nós passarmos para o outro lado do campo das virtudes, do campo das graças, do campo dele mesmo, o bem que é Deus. Tem gente que diz, eu não sou cristão, eu não pratico religião nenhuma. E às vezes as suas atitudes são atitudes cristãs. Fazem coisas que são, digamos assim, próprias de quem conhece Deus. Tem pessoas que dizem, eu não pratico religião nenhuma. Eu faço caridade, pois essa caridade é o bem transformado em obras meritórias, em obras de beneficência, em obras de socorro ao outro. Uma pessoa de bem está no equilíbrio de suas emoções e nada lhe abala, nada lhe fere no contexto humano. Estou falando de coisas rotineiras do dia e não de barbáries. Nada lhe abala significa o quê? Nós estamos pacificados. E porque nós estamos pacificados, a opinião dos outros é apenas a opinião dos outros. É como uma folha balançada pelo vento. Ninguém pode impedir, não é? Quando nós estamos possuídos pelo bem, isso nos faz viver ao lado de pessoas muito difíceis. E nós nos tornamos para essas pessoas como que âncoras, refúgio, lenitivo, bálsamo, porque nós portamos o bem.
Nós portamos o bem e por isso mesmo existe toda uma corrente celeste que nos cerca, que nos infunde confiança, que nos infunde esperança, que nos confirma na fé em Deus. Praticar o bem é imitar o próprio Deus e ser Ele em atitudes. Praticar o bem é romper com o mal e não deixar o joio entrar no campo do trigo, para não haver confusão na colheita. Jesus ensina que este bem é capaz de ser a tradução da salvação na terra. Ele diz que nenhum copo d'água oferecido a alguém ficará sem recompensa. De maneira que o bem é aquela atitude interior pela qual eu vejo o mundo e convivo no mundo como alguém portador de luz, alguém portador de paz, alguém que é celeiro do bem. E por isso eu posso andar neste mundo como pessoa lúcida e enfrentar as situações com a experiência e maturidade que o bem colocou em mim. O bem é difusivo, eu disse no começo. Ele vai longe, ele atinge pessoas e situações distantes. E não só as que estão ao meu redor, as que fazem parte do meu contexto histórico, familiar, emocional. O bem me desperta para o outro, seja ele quem for, seja de que cor for, de que nacionalidade for, de que religião for. Quando o bem é uma prática, é uma atitude na própria vida, você se torna uma pessoa transformadora da sociedade e construtora de um mundo melhor. Hoje se fala tanto no fim do mundo, uma preocupação tão grande, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, aí vem o Apocalipse, aí vem... Nós deveríamos pensar em construir o bem, em construir uma nova humanidade. Porque esse tema de que o mundo vai acabar é um tema que empolga muita gente que adora os filmes, né? De terror, que adora o trágico, que adora o fascinante. Então imaginar que virão anjos, batalharão no céu, que haverá inundações, morte, fogos, não é? Tremendos raios caindo, destruindo pessoas. Tem gente que fica felicíssimo com essa ideia, capaz de vibrar com o texto na mão bem alto. Maranata, vem Senhor Jesus. E não é esse o que o texto bíblico quer dizer, não é isto, né? Não é essa a expressão, não é esta tradução que a igreja nos dá, não. Isso é tradução protestante, não é? Tirada do Livre Exame de Martinho Lutero e Calvino. A volta de Jesus tem uma outra repercussão. E a gente prefere ficar com a interpretação da igreja, porque é sábia, concisa, tem conteúdo, tem fundamento. Então, ao invés de estar preocupando com a volta de Jesus, nós deveríamos estar preocupados em construir um mundo novo. Depois desta pandemia, eu creio que a humanidade terá aprendido uma grande lição. E quando eu falo humanidade, eu estou falando eu, você, sua família, sua vizinha, nós. Ao invés de falar em destruição, nós deveríamos falar em recomeço. Recomeço do bem, recomeço da caridade, recomeço das amizades, recomeço do perdão. Você, quando perdoa uma pessoa, não precisa voltar à amizade com ela. Mas que coisa maravilhosa se você conseguir isso. Dar uma nova chance a você e uma nova chance à pessoa. Pronto, nós passamos a borracha do bem e da caridade no que houve e agora vamos começar uma nova relação, um novo relacionamento. Novamente eu repito, quando a gente perdoa alguém, não precisa voltar à amizade com ela. Mas que gesto virtuoso, heróico, digno de nota. Quando você começa novamente a amizade com aquela pessoa, lhe dá uma chance de provar que se ela falhou, foi num momento histórico da sua vida. Tem gente que está pagando por erros ou supostos erros até hoje. Não lhe foi tirada a fama de uma determinada acusação.
e sobretudo quando essa pessoa não a praticou, é o que é mais injusto. Mas quando você faz como Jesus, que dá uma nova chance a Madalena, que dá uma nova chance ao cego Bartimeu, não é? Quando Jesus Cristo nos ensina que, assim como o outro cai, eu também posso cair, e gostaria que outros me perdoassem, e gostaria que outros me levantassem, e gostaria que outros viessem em meu auxílio, reconstruir as paredes da minha dignidade, os mosaicos do meu caráter, da minha idoneidade, da minha imagem e semelhança com Deus, da minha espiritualidade. Não é? Então, o bem é tudo isso, é o congraçamento de forças para reconstruir o mundo e reconstruir o outro. Quanta gente depois dessa pandemia, que foi curada da pandemia, vai precisar de apoio, porque volta fraco, dependente, desorientado desta doença terrível. Como vai precisar de amigos que podem ir lá sem medo de tocar, de falar, de oferecer uma ajuda, de oferecer um benefício, de trazer uma alegria, uma satisfação, de levar flores, de cuidar com a família, porque isto é o bem em atividade, não é? Uma vez reclamaram de Irmã Dulce que ela faltou a uma conferência internacional sobre obras de assistência social em Salvador. E a repórter, né, lá da TV, que hoje nós repudiamos como inimiga da igreja, foi lá. E quando a repórter chegou, ela perguntou: mas como a senhora faz isso, Irmã Dulce? Poderia ter ganho tantos benfeitores, poderia ter sido vista no mundo inteiro, tanto quanto Madre Teresa de Calcutá. Ela disse: minha filha, eu não fui porque na hora eu tinha 3 pacientes para fazer curativo nas pernas. Olha que coisa extraordinária. Faltou uma conferência internacional, deixou de sentar-se na mesa junto aos grandes e poderosos deste mundo, fugiu da mídia, fugiu dos holofotes, não foi vista no mundo inteiro, não foi comparada a Madre Teresa, porque estava fazendo curativos nas pernas leprosas de 3 homens. Sabe como é o nome disso? O bem expresso. O bem que não busca projeções, aplausos, glamour, condecorações. Diz que com muito custo Santa Teresa de Calcutá aceitou receber o Prêmio Nobel da Paz. Muito custo, muito custo. As irmãs a convenceram em favor do trabalho que ela fazia. Porque ela dizia: eu sou uma pobre serva de Cristo. Ela se intitulava: eu sou a burra velha de Jesus. Você imagina se Santa Teresa de Calcutá se sentia isso, a burra velha de Jesus, está lá na sua biografia, não é? Porque essa conversa foi quando o Papa João Paulo II, ela perguntou o que ele sentia quando tinha que enfrentar grandes assembleias, grandes púlpitos, né, do mundo inteiro. Ele dizia para Jesus, quando ia subir nos degraus do palco: Jesus, eu sou aquele burrinho que entrou em Jerusalém no dia que o povo ovacionou a vossa pessoa divina, levantaram palmas, levantaram palmeiras, levantaram flores, e viva Hosana, aquele que vem, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então eu digo: Jesus, eu sou o teu burrinho, estou indo para isso, a glória é tua. E a Madre Teresa ficou calada. Jesus disse: e você, quando vai para as grandes conferências, o que é que você diz? Ela disse: eu não tenho coragem de dizer como o Senhor, eu sou o teu burrinho de Jerusalém. Eu digo: Jesus, eu sou a tua burra velha. Só isso. Usa de mim. Meu Deus. Humildade que alcança o céu, que reforma a terra,
que abala o inferno, que leva esperança ao purgatório, que inflama os justos, seduz os santos, alegra os anjos, pisoteia a serpente. Eu sou a tua burra velha, usa-me, Santa Teresa de Calcutá. Então hoje vamos pensar no bem. Você não precisa ter uma religião para praticar o bem, nem uma filosofia de vida, né? Eu sou um admirador do Paramahansa Yogananda, acho que muitos de vocês conhecem. Se não conhecem, vocês podem ver na internet, Yogananda com Y. Este homem viveu na década de 30, 40, morreu em 56, me parece. Ele era um yogi da Índia, né? E ele fundou uma instituição de yoga, meditação. Mas este homem tinha uma admiração tão grande por Cristo, chegou a visitar Teresa Neumann, a estigmatizada, tinha uma profunda admiração pela pessoa de Jesus que ele não conhecia, a não ser por meio da leitura do Evangelho, porque em seu país, em sua nação, com mais de 3.000 deuses e não sei quantas religiões, o cristianismo era uma semente pequena na Índia. Então, Paramahansa Yogananda não conheceu Jesus por evangelização, por pregação de pastores e padres missionários. Ele conheceu Jesus lendo o Evangelho, que tomou como um livro sânscrito, um livro místico, mas percebeu que era um documentário vivo, que é claro, ele não tinha Jesus como Deus por causa da religião dele, de um homem que representava Deus, então já está muito bom. Então um dia perguntaram a Yogananda, que era da religião oriental, né? Qual é a sua religião? E Yogananda respondeu: a minha religião é o bem. E se ele estiver no catolicismo, eu sou católico. Se ele estiver no protestantismo, eu sou protestante. Se estiver no budismo, eu sou budista. Aí você vai me dizer, mas isso aí é pluralismo religioso. Não. O que o yogi lá, o místico quis dizer é o seguinte: eu sou o bem. E o bem não discrimina, o bem não elimina, o bem não faz partituras, o bem não constrói muralhas, o bem não divide. Eu sou o bem, eu creio no bem. Né? Então eu sou um grande admirador de Paramahansa Yogananda e a única coisa que não gosto assim quando leio sua vida são as interpretações reencarnacionistas que a nossa Santa Igreja tanto esclarece não ser possível. Mas com todo respeito, quem crê nisso é digno de respeito e discordo, mas respeito, né? Mas gosto muito de Yogananda. E Yogananda dizia, a minha religião é o bem, o meu Deus é o bem. Você pode achar isso estranho por você ser dogmático, ortodoxo, mas saiba de uma coisa, que é verdade. Quando eu pratico o bem, é Deus em atividade em mim. Quando eu pratico o bem, é Deus agindo em mim. Quando eu pratico o bem, é Deus se mostrando. Sabe quando você faz o bem a uma pessoa que te faz o mal? Você dá uma lição para esta pessoa de que Deus existe e está em você. Aquela velha história, pagar o mal com o bem. Isso é teológico, né? Profundo, é difuso. É estrito, por quê? Porque verdadeiramente você prova o outro que Deus existe quando você paga com o bem o mal que o outro lhe fizera, ou está fazendo, ou está planejando fazer. Uma hora dessa não tenha dúvida, tem gente sentado pensando como vai destruir você. Não se preocupe, o bem é uma muralha intransponível. As flechas batem e caem, batem e caem, batem e caem. Porque você se tornou uma muralha de sustentação para muita gente. E não se canse de fazer o bem, seja ele caridade, benevolência, perdão, misericórdia, tolerância, paciência, ajuda financeira, perseverança.
porque no final nós seremos salvos pelo bem. O bem nos salvará diante de Deus. O bem será nosso advogado de defesa no julgamento diante da Trindade. O bem é uma árvore altaneira que nos eleva ao céu. Hoje eu desejei falar com vocês sobre o bem. O mundo está precisando do bem. A rua que você mora, a cidade que você mora, o bairro que você habita, a sua família e a minha, está precisando que eu e você sejamos do bem. A paróquia, pastoral, igreja, congregação, comunidade, instituto, está precisando que eu e você sejamos o bem. Porque se nós formos o bem, nós estamos representando Deus. Somos legítimos representantes de Deus. Eu vou mais a fundo. Nós somos verdadeiramente o próprio Deus, não cópias dele. A Eucaristia não é uma cópia de Jesus. Não é um emblema de Jesus. A Eucaristia é Jesus vivo e ressuscitado. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Ele não diz, isto simboliza, isto se parece, façam de conta que sou eu. Ele foi afirmativo. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Pois o bem, isto é Deus. É a transcendência dele, é a multiplicação de suas bondades, dos seus benefícios, dos seus infinitos dons, desses recursos inesgotáveis de bondade que é Deus. O bem os resume e os pratica. Que você passe o dia hoje no bem, a noite no bem, amanhã no bem, durma no bem, acorde com o bem, respire o bem, afaste o mal, afaste a lisonja, a luxúria, a boçalidade, se afaste da maldade, se afaste da intemperança, da intolerância, do capricho emocional de fazer o mal. Como diz a palavra, põe uma cancela em sua boca. São Tiago diz que do que adianta o homem dizer que teme a Deus se não refreia sua língua? Então, o bem é uma rosa com pétalas múltiplas, mas é uma rosa única e que pode se expandir, que pode acontecer. Pratique o bem no seu trabalho, pratique o bem na sua família, na sua igreja, comunidade, paróquia. Pratique o bem na sua congregação religiosa. E tem uma coisa tão interessante, o bem não espera recompensa. O bem não espera que o outro gratifique, que o outro corresponda. É incondicional. O outro não precisa merecer. Isso é que é bonito no bem. Eu passei por ali e deixei uma rosa para alguém. Eu passei por ali e deixei um chocolate no banco da capela para minha irmã de comunidade, com um bilhetinho. Ela nem me agradeceu, mas eu não fiz para isso. Eu fiz porque o bem transborda. Eu dei o livro de autor tal para alguém e fiz uma linda dedicatória, nem o WhatsApp para agradecer, nem o Zap. O bem não fez para isso. O bem fez para oferecer. Foi uma oferenda. Eu caprichei tanto na festa de fulano, aquela decoração toda fui eu que fiz, e até hoje ela não me disse um oi. O bem não espera gratificação, porque aí ele não é bem. Ele é uma armadilha do eu para a autossatisfação. Eu quero ser congratulado, eu quero ser reconhecido, premiado. As honrarias, né? Na minha comunidade nós temos 5 votos: pobreza, obediência, castidade, alegria e fuga das honras. Pobreza, obediência e castidade, segundo o estado de cada membro. Mas o voto da alegria e da fuga das honras é para todos. Pela alegria, nós praticamos aquilo que Santa Teresinha dizia: o coração é meu, pode sofrer, o rosto é dos outros, tem que sorrir. Um certo autor dizia
que Santa Teresinha se mortificava para não mostrar nem para suas irmãs o que estava sofrendo. E é verdade, porque ela conta que quantas vezes se segurou no ferro da escada para não ir desabafar com Paulina, que era a priora, a madre do Carmelo, para sofrer internamente, mas sorrir para os outros. Então a nossa comunidade, os consagrados, faz esse voto. Não é porque está triste que não vai para o trabalho. Não é porque está arrasado que não vai para o acolhimento. Não é porque está em coisas ruins que vai ter que desabafar isso para os outros. O voto da alegria, o compromisso da alegria. E depois o da fuga das honras, que todos os irmãos e as irmãs dizem que é o mais difícil. Nunca procurar homenagens a nós. Nos alegrar quando dizem que nos odeiam, que nos detestam. Sentir uma santa alegria quando dizem que somos rejeitados, porque isso é um voto nosso. Se eu quiser que me ame, me aplaude, tiver fã-clube. Outro dia falaram aí que tem um padre aí que já está com 5 milhões de seguidores. Isso não dá para nós. No Zap, né? No Instagram, não sei aonde. Nossa comunidade é o escondimento. Nós somos a vocação da raiz, ela está debaixo. A árvore é frondosa, produz fruto, balança seus galhos, mas nós somos as raízes. Então, por esse voto, nós evitamos sermos homenageados, placas com nosso nome, prêmios, condecorações, reconhecimentos sociais, parabéns, faixas. E também quando dizem que nos odeiam, que nos detestam, que têm nojo de nós. Eu falei para vocês ontem, né? Eu gosto muito de saber disso. Quando alguém me diz que fulano me detesta, eu estou vivendo o meu voto de fuga das honras. Ai, mas as irmãs ali disseram que tem ódio de você. Eu estou vivendo o meu voto da fuga das honras. É? Ai, mas fulano acolá disse, irmão, que não lhe suporta. Muito obrigado. Diga a ele ou a ela que eu mandei agradecer. Mas o senhor está louco? Só isso. O irmão mandou dizer a você muito obrigado. Está me ajudando a viver a fuga das honras, a não buscar o amor das criaturas, porque o amor das criaturas não dá em nada, meus irmãos. As criaturas só nos amam quando nós temos algo para lhes oferecer. Quando não temos mais, somos esquecidos. As crianças brigam tanto pela mãe, a mãe é minha, minha mãe, mas quando ela está idosa, jogam na casa de repouso, né? Os dois filhos que brigaram tanto pelo amor da mãe na infância e adolescência. A vida é assim, né? Você se casou com uma pessoa, ofereceu tudo da sua vida, hoje ele está com um amante, ou ela, né? Você era amigo de alguém, fez tudo que a caridade lhe sugeriu, hoje essa pessoa é seu inimigo e sua inimiga. Mas não se preocupa, continua fazendo bem, porque outras pessoas virão na sua vida e vão precisar deste bem. Vamos passar a pensar nisso, o bem. A melhor religião, o bem, o bem, o bem. Irmão Emanuel Maria, Comunidade Católica, Christus Dominus.